Voltamos, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Não ligue para o meu cabelo, eu lavarei ele hoje, se Deus quiser, com as bênçãos de Deus, e se meu cotovelo deixar. Mas como eu falei no vídeo anterior, esse vídeo eu vou falar agora sobre a minha adaptação como mãe, entendeu? Eu contei pra vocês no vídeo anterior sobre a minha gestação, entendeu? Quão difícil que ela foi, como foi o meu parto, quão difícil que ele foi, como foi o processo de amamentar, entendeu? Por que que eu parei de amamentar tão cedo. E agora, entendeu? Eu vou contar a minha realidade como mãe, sozinha, tá? O que aconteceu, gente? Depois que a minha filha nasceu, uns 15 dias depois, entendeu? Meu marido teve que voltar pra Inglaterra porque ele tinha que trabalhar, né? E eu ainda não tinha o meu visto pra poder vir com ele, entendeu? Quando eu tava com barrigão já de 9 meses, eu fui de entrada no meu visto no consulado brasileiro, ele foi junto comigo, ele e meu pai. Entendeu? Com barrigão, eu lembro que eu ficava lá passando mal. Gente, eu não sei vocês, mas durante a gestação eu sentia muita falta de ar. Mas não era assim falta de ar, tipo, nossa, eu tô com tanta falta de ar, não. Era falta de ar dos dois buracos do nariz bloquear de fora a fora. E a única coisa que desbloqueava o buraco do meu nariz era o... Como é que é? Neossoro? Não, Neossoro. Não é Neossoro? Acho que é Neossoro. É aquele lá que dilata em 2 minutos. Gente, como eu usei esse treco no final da minha gravidez, entendeu? Porque o que aconteceu? Eu tinha muitos problemas, eu peguei uma gripe muito forte na gestação, entendeu? E aí depois da gripe meu nariz continuou bloqueando muito gravemente a história. Aí eu lembro que eu fui no pronto-socorro do Santa Marcelina, que fica no Itaim Paulista. E eu fui super maltratada lá, entendeu? A mulher falou que nunca viu ninguém morrendo por estar com o nariz entupido, entendeu? Talvez não morreria pelo nariz estar entupido, mas pelo desespero do nariz estar entupido, né, gente? Que eu ficava desesperada, eu pulava com falta de ar, eu ficava muito agitada, minha pressão subia, entendeu? Então, não era pelo nariz entupido em si, né? O risco, né? O risco eram os fatores que o nariz entupido poderia trazer, entendeu? A agitação, o nervosismo, né? E eu fui muito maltratada, entendeu? Lá, entendeu? A mulher fizeram tipo piada de mim, me fizeram até chorar. Minha mãe queria ir lá tirar satisfação com a médica. Entendeu? Mas eu falei pra minha mãe deixar quieto, porque eu não queria, né, gente? Eu já tava grávida, já tava lá toda magoada, né? Eu não ia querer mais briga, e minha mãe com pressão alta também, não queria que minha mãe passasse mal com a pressão, entendeu? Então, pra poupar todos, entendeu? Eu falei, deixa quieto, povo ignorante. Aí eu vi a história do Neossoro, eu não sei nem se alguém me indicou esse Neossoro. Eu não sei, eu só sei que eu descobri alguma coisa sobre o Neossoro. E eu comecei a comprar Neossoro e era o que me aliviava. Porque aquele soro comum, sabe? Aqueles sprayzinhos, aquelas coisas nasal, pra mim não funcionava. Eu precisava de algo mais forte. Eu comecei a usar esse Neossoro e eu usava, gente. Mas eu usava, tipo assim... Sei lá, eu usava cerca de uns 3, 4 potes por semana. Entendeu? É uns vidrinhos assim, ó. Aí depois eu vim saber com o meu médico, né? Que não era recomendável usar Neossoro na gestação, porque esse Neossoro, não sei, gente, eu tô falando Neossoro, mas eu nem tenho certeza se é Neossoro, tá? Ele é um dilatador, das vias aéreas, entendeu? Um dilatador, então ele dilata, né? Então isso não poderia dilatar, entendeu? Ou fazer com que a placenta ficasse mais dura, era mais mole, sei lá que rolo que era, e podia, né, não prejudicar o bebê, mas a gestação. Entendeu? Tipo, por exemplo, se eu tivesse com menos meses de gestação, tivesse lá me matando no Neossoro, entendeu? Poderia acontecer, entendeu? De ter sei lá, entendeu? De dilatar alguma coisa antes da hora, sabe? Então, ele é um dilatador, entendeu? E eu usava horrores, indiscriminavelmente, entendeu? Fui em várias farmácias barriguda mesmo, entendeu? Eu pedia Neossoro, o pessoal me dava, entendeu? Eu lembro de uma vez que eu tive um ataque no carro. Que foi, filha? Tá cismada com o negócio no meu braço. Então, e eu lembro até que eu tive um ataque no dia que eu fui no consulado. Eu tinha o Neossoro na bolsa, mas só tinha um restinho, não tinha reparado.
E aí eu comecei a sentir muita falta de ar, usei o restinho que eu tinha, entendeu? Pra poder continuar a entrevista. E aí, gente, que na volta pra casa, meus 2 buracos do nariz entupiram, eu entrei em pânico dentro do carro, eu achava que eu ia morrer. Eu fiz o meu pai, num trânsito terrível, arrumar um jeito de achar uma farmácia, ele achou uma farmácia. Eu entrei lá dentro, comprei o vidro de Neossoro com o farmacêutico, pedi pra usar o banheiro dele, fui lá e usei o Neossoro. 2 meses depois eu estava linda, maravilhosa, como se nada tivesse acontecido. Então, eu não sei vocês, mas eu sofri muito com história de nariz entupido na gravidez, principalmente no final dela. Não era falta de ar, ai, que falta de ar, e levanta, senta, dá uma andadinha, respira fundo que vai vir, não. Era os 2 buracos do nariz literalmente entupido, não passava nem... não sei nem te dizer como era, não passava 0% de ar. Aí isso foi um dos traumas da minha gestação. Mas voltando ao lado de ser mãe, a adaptação de ser mãe, foi todo um choque pra mim, né? Porque quando eu vi uma mulher amamentando, geralmente era minha mãe, né? A lembrança de uma amamentação vinha da minha mãe amamentando meus irmãos. Você entendeu? Então, de repente, você ter um serzinho lá mamando no seu peito, entendeu? Nossa, aquilo ali foi um choque pra mim, sabe? Assim, tipo, eu sabia que ia ser assim. Mas é diferente, sabe? É tipo, sei lá, eu tava acostumada à minha vida, né? Assim, agora eu tinha uma vida que era minha responsabilidade. Então, assim, eu demorei um pouco assim, meio que pra cair a ficha, sabe? Lógico, eu cuidava da minha filha normalmente. Uma outra coisa, gente, é que eu tinha muito lapso de memória, tá? No início, depois que eu tive a minha filha, bem por uns 6 meses eu tinha os apagões, tá? Não é um apagão de desmaio, não. Era um apagão, tipo assim, eu tô falando com vocês aqui. Aí depois eu olho pro meu celular, nossa, por que eu tô com o celular na mão? Sabe, era tipo umas coisas assim, sabe? Eu lembro que às vezes eu lembro de uma vez que eu tava dentro do carro. E aí eu entrei dentro do carro, tava eu, meu irmão Marcos, minha mãe e meu pai no banco da frente. A gente tava voltando de alguma loja, alguma coisa do centro de Itaquá. E aí eu tava com meu irmão sentada no carro e aí sumiu. Quando eu tipo, acordei, eu já tava perto de casa. Entendeu? Mas não é acordei de dormir, não. Eu fico com o olho aberto, parecendo que eu tô em outro mundo. Não lembro nem o que eu tava pensando. Que geralmente a pessoa se distrai, fica lá, né, olhando pro peixe lá assim, ó. Mas ela tá pensando em um monte de coisa, né? Mas não, eu simplesmente não lembro o que eu pensava, nada. Quando eu vi, abri o olho, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Aí caí a ficha aos poucos. Eu tô dentro do carro, entendeu? Mas então, gente, aí, moral da história, foi muito ruim, entendeu? Todo esse processo de recuperação e a caída de ficha de ser mãe, entendeu? Porque até então eu sempre fui irmã. Então, tipo assim, quando acontecia alguma coisa assim mais séria, era minha mãe, meu pai que resolviam, né? Tipo, criança caiu da cama. Tá com febre. Tá doente. Então era minha mãe, meu pai que resolvia, entendeu? Tá chorando muito, dá pra minha mãe, entendeu? Mas ajudava a trocar uma fralda de vez em quando, entendeu? Fazer uma mamadeira de vez em quando, entendeu? Mas agora não, agora era 100% a minha responsabilidade, entendeu? Eu que tinha que comprar roupa, eu que tinha que comprar fralda, entendeu? Lógico que as roupinhas dela, graças a Deus, eu comprei tudo antes dela nascer, entendeu? Montei todo o enxovalzinho dela, entendeu? Mas quando caiu essa ficha, tipo assim, nossa, mas é você que tem que dar banho, é você que tem que amamentar, é você que vai ter que tomar as decisões do que é bom ou ruim pra ela. Isso foi muito chocante. Mas não foi tão chocante quanto quando eu vim embora. Gente, não foi tão chocante, porque foi assim, quando ela nasceu, eu fiquei lá ainda morando com meus pais, esperando meu visto chegar. Diga-se de passagem que o meu visto demorou 3 meses. Quando ele chegou recusaram o meu visto. Aí a gente tem que fazer uma nova solicitação, entendeu? E aí demorou mais 3 meses para esse visto ficar pronto. Aí, graças a Deus, na segunda tentativa o visto deu certo. Aí, gente, que enquanto eu tava lá, eu tinha minha mãe. Então, minha mãe fazia o almoço, entendeu? Eu, de vez em quando, ajudava ela a fazer um almoço, a lavar uma louça, quando a minha filha estava dormindo. Mas na maior parte das vezes, entendeu? Era minha mãe que fazia as coisas. E eu ficava só com a minha filha, entendeu? Tipo, fazia ela dormir, trocava fraldinha, dava mamadeira, entendeu? Brincava com ela,
entendeu? Mas assim, 90% das coisas que fazia em casa era minha mãe, entendeu? Ah, eu voltei, deixa eu falar rapidinho aí, 15 dias depois meu marido foi embora, entendeu? Foi a maior confusão porque eu não conseguia registrar a minha filha. E para tirar o passaporte dela, eu precisava de registrar ela. E o governo não queria, os cartórios não queriam registrar ela porque meu marido não tinha certidão de nascimento. E o único documento dele válido que ele tinha, que era o passaporte, não constava o nome da mãe e do pai dele. Aí que foi uma maior confusão, que o cartório não queria tirar, fazer a certidão de nascimento dela, entendeu? Aí os outros cartórios queriam forçar ele a tirar CPF, sendo que ele nem ia morar no Brasil, mas queriam que ele tirasse o tal do CPF. No final, graças a Deus, ele não tirou. E aí que eles usaram a nossa certidão de casamento, que por acaso tinha o nome do pai dele, entendeu? Aí que usaram, até que na certidão de nascimento da minha filha só consta como avós paternos, só o avô. A avó não consta. Aí, moral da história, consegui registrar ela, entendeu? Aí depois de 15 dias, mais ou menos, meu marido foi embora, entendeu? E eu fiquei com ela aqui, com a minha mãe, e nesse pé que eu falei pra vocês, entendeu? Mas era assim, pra mim era muito assim, que nem eu falei, era muito estressante. Eu sentia vergonha de amamentar ela na frente das pessoas, tipo, na frente da minha mãe. Não falava nada, mas eu sentia meio constrangida de amamentar ela na frente da minha mãe, na frente do meu pai, sabe? Assim, é difícil, porque ir sozinha, longe do meu marido, sabe? A gente não comenta essas coisas assim, mas é verdade. Né, minha mãe falava assim, ela quer peitinho, não sei o que. Aí eu ficava toda sem graça, assim, entendeu? Mas não era porque eu não gostava de amamentar minha filha, isso não foi o motivo. Como eu falei pra vocês, o motivo de eu parar de amamentar ela foi porque eu fiquei doente. Quando finalmente eu tinha acostumado. E então foi isso. Aí veio a história das papinhas, entendeu? Que minha mãe fazia, às vezes eu fazia. Então, tipo assim, a gente ficou no Brasil até os 8 meses dela, entendeu? Eu lembro que eu chorei quando eu completei 1 ano de casada e eu não tava perto do meu marido, entendeu? Pra celebrar. E isso me magoou muito, entendeu? Quando meu visto apareceu a recusa, eu entrei em estado de choque, eu chorei horrores. Achava que eu nunca mais ia conseguir voltar, eu nunca mais ia conseguir ter uma vida ao lado do meu marido, entendeu? O passaporte da minha filha chegou, meu marido fez todo o processo de lá, entendeu? E o passaporte dela chegou. O primeiro passaporte que minha filha teve foi o britânico. Então, foi tudo assim, foi tudo muito choque, assim, sabe? Aí quando finalmente o meu visto chegou, aí foi outro choro. Foi outro choro, gente, porque eu já estava acostumada com meus pais, entendeu? Então, receber o visto para mim era quase como já receber olha, seus dias estão contados com a sua família. Era bom, por um lado, porque eu ia finalmente começar a minha família, entendeu? De verdade. Mas por outro lado, eu não queria deixar a minha família, mãe, pai, irmãos, entendeu? Então, tipo assim, quando eu recebi o visto, foi contagem regressiva. Na mesma semana, meu marido comprou nossa passagem, tipo, pra gente ir embora na semana seguinte, entendeu? Eu lembro até que era alguns dias antes, já era dezembro, entendeu? Acho que era dia 8 de dezembro, quando eu vim embora. Entendeu? Ou seja, meu visto chegou tipo no dia 3, quando foi no dia 8 eu já tava marcado